Olá, Pode Doutor desta semana, falando sobre um tema importante desta época do ano, inverno, temperatura seca, resfriado, gripe, situações alérgicas, ambiente de trabalho, o que fazer? Para isso, doutora Fernanda Morandim vai falar sobre o tema, especialista na área. Seja bem-vindo. Pode Doutor, oferecimento. Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Alfa Mais Saúde, excelência em gestão médica. E Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Seja bem-vinda, doutora Fernanda Coracini Obrigada. Morandim Bombini. É um prazer recebê-la aqui. Sabemos da importância da sua especialidade, da sua dinâmica, do seu profissionalismo. E a sua contribuição na prevenção do que vai ser debatido aqui hoje é fundamental. E também quero citar o nosso amigo e acadêmico da medicina, que representa aqui a Atlética, Associação Zilda Arnes, e o Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, e assim toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Medicina. Se apresente. Olá a todos os espectadores, né, Dr. Bíscaro, mais uma vez agradeço o convite, né? É um prazer, doutora Fernanda, tê-la aqui conosco hoje, né? Tenho certeza que vai ser uma conversa, né, produtiva e de muito esclarecimento, né? Não tenho dúvidas. Obrigado por sua presença. Doutora Fernanda Morandim, por favor. A gente tem aqui de prática, quando a gente começa, que você fique à vontade, falar um pouco de si, da sua formação, para que as pessoas possam entender o nível do debate, o que se propõe. Fique à vontade. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo programa. Com certeza, as orientações vão auxiliar muitas pessoas. Obrigada pela presença, Léo, que representando aqui a aluno da nossa faculdade, da Unify. Minha formação já vem de 20 anos, né? Eu sou formada há 20 anos. Inicialmente, eu fiz a residência em pediatria e, na sequência, fiz residência em alergia e imunologia, uma área que sempre me interessou muito, né? E, após ao término desta residência, eu conquistei o título de especialista em alergia e imunologia, tanto adulto como infantil. Então, hoje eu atendo no meu consultório, eu falo que eu atendo toda a população, né? De 0 a 100 anos, né? Abordando aí, tratando, investigando as principais doenças alérgicas. Muito bom. Bom, eu quero dar um pitaco aqui, que ela tem uma característica, além dessa importância da formação, ela tem 3 filhos. Quais são os nomes? Fale pra gente. Tenho o Rafael, de 14 anos, o Vitor, de 11 anos, e o Davi, de 6 anos. E, na verdade, o Vitor, não sei se todos sabem dessa história, que é o meu do meio, né? O meu filho do meio, ele foi um dos meus maiores incentivadores no campo da alergia, né? Quando eu tive ele, eu já era alergista, mas ele tem uma alergia alimentar. E, na verdade, ele nasceu, logo nos primeiros meses de vida, ele manifestou uma alergia à proteína do leite de vaca, mas que se curou, né, por volta aí de uns 2, 3 anos de idade. Mas, posteriormente, ele manifestou uma alergia, no caso dele, a crustáceo e molusco. E ele já teve 2 anafilaxias. E eu falo que com ele eu aprendo muito, porque eu vou atrás de tudo que existe. E eu falo que tudo tem um propósito. E eu acredito que o Vitor é o meu propósito, porque por conta da história dele, do quadro dele, eu consegui ver o outro lado também, né? O que é ser mãe de uma criança alérgica, né? E não é fácil. Então, eu falo que eu conversando com as mães no meu consultório, eu consigo entender esse lado, né? Importante da alergia, da gravidade, que é uma alergia alimentar, mas eu consigo entender o outro lado, da ansiedade, né? Daquele acolhimento que uma mãe, um pai de criança alérgica precisa ter. Eu quero dizer que
Nessa conversa a gente percebe a emoção da Fernanda quando falou disso. Explica para eles o que é uma anafilaxia. A anafilaxia, ela é a manifestação mais grave diante de uma reação alérgica. Ela pode ser desencadeada por alimentos, como eu disse. E falando dos alimentos, nós temos os principais alimentos responsáveis por causar reações alérgicas: o leite de vaca, ovo, soja, amendoim, trigo, chocolate, camarão. E mais alimentos ainda vêm sendo mais comuns, né? Por exemplo, gergelim. Qualquer alimento pode causar alergia, né? Qualquer proteína alimentar pode desencadear. Esses são os mais comuns. Mas, além dos alimentos, outros componentes podem ser responsáveis por reações alérgicas graves, como medicações, né? Dentre as medicações, por exemplo, dipirona, os anti-inflamatórios, antibióticos, dentre outros, picada de insetos, né? Então, nós temos aí a classe dos himenópteros, que são marimbondo, abelha, tem a picada de formiga, né? Então, o veneno deles também podem evoluir para um quadro de anafilaxia. E é a manifestação mais grave, né? Tem diversos passos para uma reação alérgica, e a anafilaxia é a manifestação mais grave, onde 2 ou mais órgãos do organismo são acometidos. Né? Explica qual que é o quadro disso para eles entenderem, porque às vezes a mãe, o que é anafilaxia, né? Ela é um conjunto de reações, Sim. né? Então, num quadro alérgico, o paciente ele pode manifestar, por exemplo, a urticária, que são aquelas lesões avermelhadas que ficam um pouco mais elevadas da pele, né? Então, pode acometer o corpo todo, que coçam, e pode ou não vir associado com outros sintomas, então, como, por exemplo, salivação abundante, dificuldade para engolir, aquela sensação de bolo na garganta, inchaço nos olhos, inchaço na língua, tosse, dificuldade para respirar. Podendo até uma parada. Sim, pode desencadear arritmia cardíaca. Alguns quadros evoluem para dor abdominal importante, diarreia, sensação de desmaio ou desmaio. Então, e assim, esses sintomas eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, quando acontece 2 ou mais órgãos acometidos, nós já definimos que é uma anafilaxia. E na evolução desse quadro ocorre o choque anafilático, que é uma situação mais grave, que é uma sensação de morte mesmo, né? Que o paciente tem. Mas em alguns casos, esses quadros podem vir isoladamente. O paciente pode manifestar só, entre aspas, a urticária ou inchaço. Isolados, né? Então, assim, a depender do paciente, a depender do tipo de reação que ele tem. Por isso que é importante a investigação. Eu falo que dentro de uma investigação de doenças alérgicas, nós temos que saber quem que é o nosso inimigo, né? Bacana. Quem que faz mal, né? É a medicação, é o alimento, é a picada de inseto, porque nós sabendo quem que a gente está lidando, nós conseguimos nos prevenir, né? E também tratar adequadamente, né? Importante esse depoimento para você que está acompanhando, você que trabalha em ambiente de fábrica, locais com muito ar-condicionado e coisa e tal, esse clima seco, né? Você mãe, pai, avô, avó. É importante essa declaração. E a doutora Fernanda, nossa professora aqui, né? Ela é responsável pela Liga de Pediatria da Liga Acadêmica da faculdade. Ela fez um depoimento muito interessante que esse mês de maio a gente comemora a prevenção do automedicação. Esse é um problema. Eu fiquei feliz com o seu depoimento, porque você permite uma reflexão. Muita gente vai na farmácia e compra o medicamento. Né? E ainda tem essa questão que todo mundo quer já pegar receita, todo mundo quer emitir receita. Não é bem assim. Porque o medicamento, a pessoa sempre tomou aquele remédio e de repente ela tem um quadro alérgico. Sim. Isso é muito comum, viu? Não é uma coisa simples. Então, cuidado com essa questão, né, professora? Porque a gente precisa entender que, ao mesmo tempo, é uma droga, ao mesmo tempo que ela tem um propósito, ela também tem um malefício. Então, você precisa, sim, de um especialista, de um médico, no sentido de fazer uma abordagem técnica que seja condizente com aquele quadro clínico que você tem.
Porque senão não precisa fazer mais nada. Você vai lá, compra pela internet, que é o que está acontecendo hoje. E aí vem as reações adversas. Eu acho que seu depoimento foi muito interessante. Na verdade, a automedicação ela é prejudicial sob vários aspectos, né? Primeiramente, porque você se automedicar ou pegar a medicação de um vizinho, por exemplo, foi bom para mim, toma essa medicação, né? Cada pessoa ela é única, né? Cada caso é um caso. Então, não é porque aquela medicação foi boa para um conhecido seu que vai ter a mesma indicação para você, né? Muito bom. E nenhuma medicação é isenta de efeitos colaterais, né? E por isso que ela tem que ser bem indicada e acompanhada por um médico. E como o Reinaldo falou, né? A alergia à medicação é mais comum em adulto, né? E mesmo as medicações que você sempre esteve habituado a usar, de repente você pode começar a manifestar uma reação alérgica e até de maior gravidade. Bom, eu quero dar continuidade aqui e fazer um adendo. Nesse período do ano, seca, já entrando para o inverno, né? Estamos outono e inverno, não é isso? Alergias, queda da imunidade e uma coisa muito importante, a saúde da população, e é só passar nos postos de saúde, nos pronto-socorro, a gente já vê o resultado disso. E aí a gente tem que ser contributivo para as pessoas entenderem. É evidente que a mãe, o pai, os familiares, na frente de uma criança, por exemplo, ele vai procurar ajuda. Sim. E está sobrecarregado. O sistema não comporta o volume. E aí tem uma situação que a gente tem muito mito e verdade, que nós vamos abordar daqui a pouco, mas também tem a questão muito importante que eu gostaria que você falasse, professora Fernanda. É a bronquiolite. O professor Dr. Tadeu Fernando Fernandes, ele teve aqui, logo do início da inauguração do programa, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele falou um pouco da bronquiolite. Eu queria reforçar, porque nós estamos num momento muito interessante, a região inteira. Tanto é verdade que o estado de Minas já decretou caráter de emergencial, né? Então eu queria saber de você essa questão da bronquiolite, né? Porque a mãe fala, não anda descalço no chão frio, não toma água gelada, não toma sorvete, e tem lá o pai que fuma. Temos que tocar no assunto. O cachorro dentro da casa, tem gente que põe cachorro dentro na cama, dorme com o cachorrinho, o gatinho. Visita que beija o recém-nascido. Exatamente. Eu vou beijar. Tem certas questões que eu gostaria que você apresentasse. E aí também tem a questão para empresários, profissionais de trabalho, que trabalham em chão de fábrica, né? Aquele ambiente com várias pessoas. Nós tivemos aí uma pandemia em função do Covid, lembra? Sim. Parece que todo mundo esqueceu disso. Aí temos a influenza. E nesse nicho de problemas de doença, temos a tal da bronquiolite. Você pode falar um pouquinho para que a gente possa entender um pouco mais? Na verdade, o que ocorre é que nessa época do ano agora, né, outono, inverno, ela é uma época mais crítica para as doenças respiratórias em geral, né? Porque tanto outono como inverno são épocas mais secas, né? A umidade do ar está baixa, o ar fica mais frio, tem os extremos de temperatura, nós temos aí manhãs e madrugadas frias, né? E aí durante o dia quente. Então tudo isso propicia as pessoas a ficarem mais doentes. E quando nós falamos em grupos de risco, que são as crianças pequenas, os idosos, gestantes, né? São populações que podem ficar doentes com mais frequência e com maior gravidade. E aí entra a questão da bronquiolite. A bronquiolite, quando nós falamos em bronquiolite, nós falamos ocorre uma inflamação dos bronquíolos, né? Que é a parte terminal ali dos brônquios, que é onde ocorre ali a ventilação, a troca gasosa ali com os pulmões. E no caso da bronquiolite, quando ocorre essa inflamação,
a respiração, né? A entrada e a saída de ar dos pulmões, ela fica mais prejudicada. Então, a criança ela começa a ficar mais cansada para respirar, ela começa a ficar mais chorosa, ter dificuldade para mamar. E tudo isso, quando não é identificado e iniciado o tratamento a tempo, a criança pode entrar em o que nós chamamos de fadiga respiratória. Ela cansa de respirar, né? Porque o músculo cansa, porque ela tem que respirar mais rápido do que o normal, né? Com uma velocidade maior. E é onde ocorre, geralmente, os desfechos mais graves, né? A bronquiolite, nessa época do ano, geralmente ela é causada por infecções virais, né? São vírus que dão sintomas como se fosse um resfriado ou uma gripe, de congestão nasal, coriza, tosse, mas também eles acabam inflamando esses bronquíolos que eu falei, dando todo esse quadro clínico, esses sintomas. E como o Léo falou, por isso que nós pedimos, né? No ano todo, né? Mas principalmente nessa época do ano, né? Recém-nascido, né? É uma população vulnerável, né? Então, não tem que visitar recém-nascido nessa época do ano, porque eu sempre falo, um resfriado pra gente é tranquilo, nós temos uma imunidade boa, somos adultos, já temos uma imunidade formada. O recém-nascido não, tem uma imunidade imatura, ainda está em construção. Então, o resfriado para a gente é tranquilo. Para o bebê, pode levar à internação e até a desfechos mais graves, né? Então, assim, não visite recém-nascido, não beija a mão de recém-nascido, não fica beijando o rosto, né? Lave sempre as mãos na hora que for lidar com a criança. Passe álcool em gel, use máscara, né? Parece chatice, né? Muitas mães falam, estão me chamando de chata, porque eu falei que eu não quero visita, né? Eu falo, deixa chamar de chata, o importante é você estar com a sua criança a salva, né? Isso que é importante. Nossa, Fernanda, excelente a sua explanação. E eu preciso reforçar aqui que a professora Fernanda, que a gente tem orgulho de estar junto na frente da faculdade, eu acho que eu sou mais velho hoje lá, que coisa, hein? E ela é formada nessa especialidade pela USP de Ribeirão Preto. Isso. E o que a credencia e reforça algumas informações que eu vou ser obrigado a colocar aqui. Por exemplo, como você vê os desafios atuais relacionados com mídias sociais, ambientes de trabalho, relacionado com poeira, poluição, adulto e criança? Como é que você vê a tecnologia e as discussões que são feitas? A gente tem muito programa aí de pessoas que muitas vezes não têm gabarito. Então, por que eu citei a sua formação? E me permita, você também tem o título de especialista pela Associação... Tenho título de especialista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e título de especialista em pediatria e título de especialista em alergia pediátrica. Então, veja bem, por que a gente está enfatizando isso? É muito comum, Fernando, o Léo está aqui como acadêmico, né? Ele sabe disso com as aulas que a gente debate muito sobre isso. É um absurdo o que está acontecendo. A gente vê informações praticadas por pessoas não habilitadas. Sim. Isso é grave. E pior, chega na frente da gente, do consultório, numa consulta, num posto de atendimento, questiona e já vem com o papel pronto que pegou não sei de quem. Aí você vai fazer a pesquisa, a pessoa... Quem é aquela pessoa que fez aquela orientação? Às vezes nem médico não é nem de nenhuma área. E isso influencia a boa conduta. Chega a ponto de alguns suspender o medicamento do médico. Eu já vi isso. É assustador. Então eu queria saber de você, qual que é o impacto que você vê dentro da sua especialidade, principalmente que você pega criança, essas condições que estão apresentando nas mídias sociais. O que fazer? Como é que a gente pode filtrar um pouco isso? Qual a recomendação que você, na sua experiência, porque você deve pegar isso no consultório? Sim, é que assim, eu acho que a depender dos olhos, né? De como nós enxergamos tudo isso, né? Eu acho que assim, as mídias sociais são interessantes, há muita informação boa, mas ao mesmo tempo chegam informações não capacitadas,
sem evidências, comprovação científica alguma. Mas isso vai ter sempre. Eu falo que isso foi um caminho sem volta, né? Certo. Mas eu acho que o que precisa ter é a população, de uma maneira geral. Quer entender sobre o assunto, eu acho que deve. Está com algum sintoma ou recebeu algum diagnóstico, acho que a pessoa tem a obrigação de procurar, saber, não, o que está acontecendo comigo, qual o meu diagnóstico. Mas ela tem que saber onde procurar. Né? Porque as pessoas que falam palavras infundadas, informações infundadas, elas sempre vão existir. É as pessoas que têm que procurar informação, sim, mas saiba onde procurar. Não é quem fica fazendo uma propaganda no Instagram que você não sabe a formação. É muito comum também, eu vejo no meu consultório, grupos de WhatsApp. Existe grupo de WhatsApp, pessoa, entrei num grupo de tal doença. Entendi. Entrei num grupo de alergia alimentar. Entrei. E assim, ali o grupo não tem um profissional. São grupos, por exemplo, de mães, ou grupo de pessoas com aquela doença. Entendi. Que ficam trocando informações, e a troca de informações é legal, mas também nós vemos muitas informações errôneas, né? Condutas, e que, como você mesmo disse, né? Que trocam medicação baseado em informação de grupos de WhatsApp, né? Então, eu acho que tem que partir da educação, né? Do sentido assim, da educação da pessoa querer saber do conhecimento, mas de uma fonte confiável. Eu acho que é isso que é importante, né? A pessoa tem que filtrar. Mesma coisa que nós sempre falamos, né? Existiu muito isso na pandemia, né? Das fake news, tudo, né? De onde veio essa informação? Né? A pessoa tem que se... Não checa. Não checa, né? Então, as pessoas têm que pegar o hábito de ver. Não, a pessoa está falando isso, mas até é verdade? Quem que é esse profissional? É profissional habilitado? Não é? Né? Então, assim, as pessoas têm que procurar a informação para saber se é verdadeira ou não. Tem que saber. Né? Isso que é extremamente importante. Agora, algo muito importante que você falou, né? Nessa época do ano, né? As pessoas, como nós já dissemos, elas acabam ficando mais doentes mesmo, né? Do que no resto do ano. E tem alguns motivos, né? Como eu disse, a umidade do ar mais baixa, o ar mais frio, então mais seco também. Só isso já causa uma inflamação das vias aéreas. E essa inflamação das vias aéreas que acaba propiciando o desenvolvimento das doenças respiratórias, principalmente em pacientes alérgicos e grupos de risco, né? Então, por exemplo, pacientes que possuem asma, rinite, novamente, crianças pequenas e idosos, eles são mais propensos a acabar desenvolvendo. Então, nessa época do ano, as orientações com relação ao que nós chamamos de profilaxia ambiental é muito importante, que é como é a melhor maneira, né, de cuidar do ambiente, seja o ambiente domiciliar de casa ou do ambiente de trabalho, para minimizar esses fatores. Falo que no tempo nós não temos como mandar, né? Mas nos cuidados com a casa, como nós podemos fazer essa organização, é extremamente importante. Excelente. Eu queria aproveitar, já que você falou de asma, eu quero falar da asma profissional. Nós temos aqui vários empresários e profissionais que acompanham, né? E o que a gente percebe hoje? Afastamentos nas empresas relacionado com estado gripal, viroses e coisa e tal. E isso está perdendo o controle. Chega num dia de 50, para empresas grandes, 50, 60 atestados. É uma coisa... Hoje mesmo eu atendi várias pessoas, atestado um atrás do outro. 3, 4, 5 dias. Enfim. O que está acontecendo? As empresas estão colocando departamento, aquela nebulização, estão fazendo porque não tem condições. O tempo está contra até o paciente. O que pode ser feito em termos de práticas positivas nesses ambientes fabris em que os indivíduos estão ali, o ambiente mais fechado, mesmo com ventilação? Tem algo que a gente possa orientar nesse sentido? Você entendeu? Dentro da prática profissional daquele indivíduo. A questão não é tão simples assim. Eu vou explicar o porquê.
Por que essas pessoas estão ficando tão doentes? Claro, essa época do ano é mais comum, mas, por exemplo, a asma. Por que estão apresentando tantas crises de asma? Então, primeiro ponto. O paciente tem o diagnóstico de asma, ele está tratando essa asma? Isso é um ponto muito importante. Por quê? A maioria das pessoas que dizem ter o diagnóstico de asma, e muitas realmente têm, tem por hábito tratar a crise. Ou seja, começa a ter tosse, aperto no peito, falta de ar, vai lá, usa a famosa bombinha, que na verdade é um broncodilatador. Melhora, para de usar. O tempo muda, não chove, esfria, tem crise de novo. E assim vai ocorrendo subsequentemente. Mas por que ele está tendo tanta crise? Porque ele está tratando os sintomas. Ele não está tratando a doença. Perfeito. São situações diferentes. Quando você está na crise de asma, ok, tem que usar as bombinhas, que são os broncodilatadores, você tem que sair da crise de asma. Mas o mais importante do que isso é a prevenção da crise, é você tratar a doença. Recentemente, nós tivemos até um dia para que nós falamos dias de conscientização do tratamento da asma. Porque tem um mito, né, disso, né, que as bombinhas causam dependência, as bombinhas fazem mal, as bombinhas afetam o coração. Tem vários mitos que circulam em torno do tratamento da asma. Mas a verdade é que as pessoas, elas tratam os sintomas e não a doença. Quando o paciente trata adequadamente a doença respiratória, por exemplo, a rinite, a asma, com a medicação correta, sim, são medicações de uso regular, contínuo, às vezes por toda a vida, às vezes não, a depender do caso, acredite, ela tem poucas crises e quando tem, ela consegue identificar rapidamente e já fazer o tratamento de resgate, que é o tratamento para a crise. Então, na verdade, o que faz mal é aquele paciente que não trata a doença, só usa a medicação na crise. Não monitora. Não. E aí o que acontece? Como ele vai tendo crises próximas umas das outras, ele vai tendo a necessidade de usar cada vez mais os broncodilatadores. E não está tratando a doença, que é o quê? Uma inflamação crônica dos brônquios. Se ele não está tratando, essa inflamação, ela vai continuando, ela vai se alimentando, os brônquios vão ficando com as paredes mais espessas, ou seja, a doença vai piorando, até que chega um ponto que as crises elas vão ficando sempre mais graves do que as anteriores. E aí o paciente é internado, tem milhares de óbitos por asma, por ano. Fato. E é inadmissível isso. Por quê? Porque é uma doença que tem tratamento, é uma doença que tem controle e com medicações fornecidas pelo governo. Olha isso. O paciente pode tratar gratuitamente, ou seja, não tem desculpa. Falta conscientização do tratamento correto. Então, essa é uma questão. Então, tem que ver. Estão ficando mais doentes por quê? Estão tratando a doença ou estão tratando os sintomas? É uma questão. Agora, os ambientes, né? Então, essa época do ano não chove, então é comum os ambientes, né, terem mais proteínas suspensas, né? Então, poeira, pelo de animal, fica mais suspensos. Então, dentro da possibilidade de cada caso, seja em empresa ou seja em ambiente domiciliar, não varrer jamais, mesmo que seja, não, vamos... tem aqui, o trabalho é diurno, à noite nós vamos varrer. Não pode. Mesmo em casa, não pode. Por quê? Porque tudo que você levanta ao varrer, demora até 24 horas para assentar. Então, na hora que a pessoa chega, inala. Tá inalando. Né? Seja o ácaro, seja o pólen, seja pelo de animal, enfim. Né? Passa um paninho úmido. Né? Então, o ideal é pano úmido, com água e álcool ou vinagre de álcool. Ponto. Nada de produto de limpeza, porque tudo que tem cheiro forte, tudo, perfumes, produtos de limpeza, até cheiro de posto de gasolina, né? Tudo que tem cheiro forte serve como irritante das vias aéreas. Fumaça de cigarro, né?
Então, é pano úmido com água e ponto. E o ambiente arejado é importante, deixar abrir, se for fábrica, abrir as janelas, deixar o sol entrar, em casa a mesma coisa, né? Mesmo porque, como as pessoas acabam ficando mais doentes essa época do ano, e ficar num ambiente fechado, o que vai acontecer? Ali vai aumentar a circulação de vírus, vai aumentar a circulação de bactérias. Então, o número de pessoas atingidas vai ser maior. Ao passo que, se o ambiente estiver arejado, janelas, né, abertas, mesmo que tiver uma pessoa ali gripada, tudo, ela não vai passar para tantas pessoas ao redor dela, porque o ambiente está arejado, esses micro-organismos eles se dissipam. Você entendeu? Muito bom. Então, isso é muito importante. E manter a vacinação em dia. Vamos falar um pouco de vacinação? Porque tem muita amedrontação aí, muita gente falando um monte de coisa. E aí? Meu nenezinho lá, dou vacina, não dou? Como é que é isso? Tem que vacinar, né? A vacinação é indiscutível. Eu vou aproveitar para falar que muitas pessoas, né, e eu vejo muito isso na prática do consultório, já tomou a vacina da gripe, né? Toda consulta eu falo, já tomou a vacina da gripe? Pacientes com rinite, asma, eu já começo a lembrar, chegou janeiro, eu já começo a lembrar, olha, que chegar a vacina da gripe, vai lá, vai tomar. E aí eles falam, não, tomei o ano passado e me deu gripe, né? Isso quem nunca ouviu isso, né? E, na verdade, não tem relação alguma. Por quê? Porque a vacina da gripe, ela é feita de vírus inativado, ou seja, ele não tem capacidade de causar a doença. O que ele ocorre é que ele induz a vacina com esse vírus inativado, ela induz a produção de anticorpos, células de defesa, para quando você ter contato com o vírus de fato, está todo mundo lá pronto para te defender, né? O que muitas vezes ocorre é que já é uma época onde os vírus já circulam com mais facilidade e quando a pessoa toma a vacina da gripe, ela já está incubada com o vírus. E aí ela começa a manifestar a doença respiratória e confunde. Associa com a vacina. Mas não tem nada a ver. Tem que vacinar. Todo mundo. Bom. Principalmente os grupos de risco, claro, mas todo mundo. A vacinação é importante. A vacinação, não necessariamente, ela impede de você ficar gripado, porque também não é... A vacina contra a gripe, ela é a vacina contra o vírus da influenza. Não existe só o vírus da influenza que circula. Tem vários tipos de vírus. Então, não te impede de ficar resfriado ou gripado, porque você pode pegar um outro vírus que não a influenza. Mas, pegando o vírus da influenza, você pode pegar, mas te protege contra complicações, contra internações e morte. Maravilhoso. E a Covid? Como é que fica? Posso fazer uma pergunta? Puxando esse gancho da vacinação, né, como você comentou, que condiciona, né, o organismo a combater uma determinada doença. Puxando outro gancho agora da alergia e imunologia com a vida adulta e a vida infantil, a gente sabe que o sistema imunológico ele tem o seu início do desenvolvimento ainda na vida intraútero, né? Quais medidas as das principais podem ser adotadas para que esse sistema imune ele tenha continuação, né, na vida infantil com uma boa formação, um bom desenvolvimento, para que na vida adulta não tenha tanta repercussão de doenças infecto-contagiosas, principalmente das síndromes respiratórias? Pronto. Antes de você responder, estão observando aqui o nosso acadêmico Leonardo, não é isso? Isso. Fala o período que você está. Eu estou no 7º período, né, do curso de medicina, no 4º ano, no 1º semestre. Percebe? Então, você que é atendido pelos nossos acadêmicos aí nos ambulatórios da prefeitura, né? Veja o nível que nós estamos aqui mostrando a vocês da importância de uma escola que forma médico na região. Conhece gabarito, uma professora referenciada, veja o nível do debate. E a gente fica orgulhoso de ver isso, né? E eu quero agradecer a sua intervenção. Eu que agradeço. Peço perdão pelo... Porque sabe por quê? Eles sabem que eu falo muito.
Então eles têm que cortar lá nas aulas. Se eles não me cortam, a coisa vai embora. Não é verdade? Não, que isso. Mas, Fernanda, por favor, é para dar uma quebrada aqui, mas é bacana você Com ver certeza. Uma pessoa que está se formando, né? Daqui 2 anos está na E linha na de frente. verdade, Olha que legal, cara. e na verdade nós temos muito orgulho dos nossos alunos, Sim, né? nossa. E cada vê uma pergunta dessa, né? A gente claro. adora, porque você vê que a pessoa sabe onde está, né? Sabe para onde está indo, onde quer chegar, né, Léo? Parabéns. E pergunta super pertinente, né, Léo? Porque as crianças, elas nascem com um sistema imunológico bem imaturo, né? Elas não têm nenhuma memória imunológica. O que eu quero dizer de memória imunológica? Ela não tem como se fossem soldadinhos que nos defendem contra as infecções, né? Nós adultos temos vários soldados para diversos tipos de vírus prontos para agir em caso de infecção. As crianças não. Elas vão juntar esses soldadinhos ao longo da vida, né? Mas por isso que elas acabam ficando muito doentes, né? Mas alguns fatores nós podemos citar como ajuda. Então, o aleitamento materno, né, é muito importante, porque ele induz uma imunidade. Com o aleitamento materno, a mãe transfere anticorpos, que são esses soldadinhos, né, já prontos para a criança. Né? Imagina essa época do ano, que importante que é a criança já ter uma imunidade pronta vinda da mãe, né? E hábitos alimentares, né? É muito importante, né? Muitas pessoas banalizam, né? Uma geração mais antiga, né? Que fala, minha filha não está querendo dar nada que tenha açúcar e sal pro meu neto. Todo mundo, você foi criado assim, nunca teve problema, né? Faz mal, sim, né? Faz mal, né? O excesso de açúcar, o excesso de sal e, principalmente, os alimentos processados e ultraprocessados, que são os alimentos mais fáceis de serem consumidos, né? Esses alimentos, o nosso organismo, ele não foi feito para digerir, para metabolizar esse tipo de alimento, né? Então, são alimentos que acabam alterando ali toda a flora intestinal, né? Então, levando a desbiose intestinal, que é uma causa de infecções de repetição, além de outros fatores, como sobrepeso, obesidade, aí que são outras situações. Mas aleitamento materno, boa alimentação, né? Então, evitar alimentos processados, ultraprocessados, ricos em sal e açúcar, salgadinhos, açúcar mesmo em si, achocolatado, suco de caixinha, suco em pó, achocolatado de caixinha, salsicha, porcariada. O que a gente tem que mais desembrulhar menos e descascar mais, né? Que são as frutas, né? Excelente. Então, a alimentação rica em frutas, verduras, boa hidratação, prática de atividade física, cada vez mais os estudos, e desde pequeno, tá? Claro, desde criança, a prática de atividade física deve ser incentivada, claro, de acordo com a idade, né? A atividade física vai ser de acordo com a idade, com o tempo de idade, mas deve ser incentivada. Os estudos mostram, né, cada vez mais que a prática de atividade física, ela protege contra infecções, contra câncer, demência e assim por diante. Olha, você que está acompanhando o programa, nas mais variadas situações, né, ou dentro do trabalho, pega no celular, porque está na mídia, né? Veja quanta informação, quanta coisa. Nós já estamos batendo papo aqui e o tempo está passando. Mas nós temos que falar uma coisa importante, né? Nós estamos hoje dentro... Quer falar, Leonardo? Você quer falar um pouco sobre os avanços, sobre a questão da especialista? Porque a gente quer provocar aqui o Léo também, né, Fernando? Recentemente, mais especificamente essa semana, né, a gente teve a assinatura, né, da carta de intenção da instituição, da prefeitura em relação à abertura, né, de um hospital-escola, uma residência médica própria, né, da instituição. E dentre essas residências estaria de pediatria, né? Para a região, que é um centro de saúde, como que você enxerga essa possível aprovação dessa carta de intenção, né, e de instauração dessa residência
aqui na região, na instituição? Como que você enxerga isso em relação ao avanço para a população da própria cidade, para a comunidade que usufrui, né, desse sistema? Enfim, queria saber um pouquinho mais da sua visão sobre esse assunto. Eu acho excelente, né? Eu vejo com excelentes olhos, né? Na verdade, não só a residência de pediatria, né? É super importante a implementação, mas também de outras áreas básicas da saúde, né? Então, nós temos aí a pediatria, o programa de saúde da família, ginecologia, obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica, que são as áreas básicas da medicina. A população só tem a ganhar com isso, Léo, porque sendo São João, né, estamos num centro de saúde, é uma cidade que tem uma boa população e atende grande parte da população de cidades vizinhas, né? Ela acaba se tornando e é um polo de referência em saúde. E tendo esse tipo, nós podendo oferecer, através da nossa faculdade, da Unify, esse tipo de especialização consegue melhorar, assim, dar conta da demanda, né? Desse tipo de serviço, né? Então, nós vemos, né, UPA lotada, ambulatórios lotados, às vezes pessoas com dificuldade no agendamento. Então, a residência, né, nessas áreas iria aliviar, aumentar o número de profissional para atender mais pacientes, e a região acaba ficando bem acolhida na saúde. Eu quero colocar um pouquinho do tempero nisso aí. Porque, recentemente, logo no início do ano, acho que foi em janeiro, o prefeito Vanderlei esteve aqui e falou sobre essa questão. E o professor Marco Aurélio, digníssimo reitor do Centro Universitário Unify, quando dessa assinatura da carta, ele também, dentro do auditório, eu estava presente, e me recordo bem do que ele falou, porque quando começou a faculdade sempre tinha um projeto, né? Mas aí teve uma pandemia, um monte de questões, né? E existe todo um trâmite também, que não é uma coisa tão simples de se fazer. Bem existe complexo. toda um trabalho muito sério, envolve Conselho Regional de Medicina, Comissão de Residência Médica, disponibilidade da própria Prefeitura, da Câmara de Vereadores, todos ontem, a Santa Casa de São João. Eu, quando cheguei aqui, a Santa Casa de São João é referência. Sempre foi. Então, quando você pega essa condição hoje, e nós temos gravado, eu até achei que fosse demorar um pouco mais, né? Mas nós temos prazo e tudo mais. Eu sei que estão montando uma comissão e com certeza vão escolher os nomes adequados para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida de quanto à importância disso para a comunidade, não só de São João da Boa Vista, mas da região, porque hoje nós temos um gargalo. O gargalo é o especialista. Sim. Porque foi aberto infinitas faculdades, aí continua abrindo. Sim. Mas não tem vaga, né, de especialização. De especialização, porque o número de residentes, de vagas de residência, ela é restrita. Se forma 45, 47 mil e tem 9 mil vagas de residência. Então, tem uma lacuna aí. Então, é muito importante que isso aconteça e vamos torcer para que ocorra. Sim. Que a sociedade, o cidadão são-joanense, o cidadão da região toda, vista abrace essa condição. Sim, com certeza. E que a gente possa ter essa desenvoltura, porque nós estamos tendo um exemplo aqui, a gente sabe do potencial. E a gente espera que isso aconteça. Esperamos. Estão todos muito empenhados, né? O reitor, o prefeito. A Câmara de Vereadores, a Santa Casa. Gostei muito do depoimento. Fala que está todo mundo no mesmo time, né? Tá. Por um bem comum. Eu acho que é isso que é importante. Deixar de lado qualquer questão pessoal e trabalhar pelo todo, conjunto. Saúde, né? Saúde é o bem mais importante, né? Que nós temos. E com isso, a gente gostaria... Quer falar mais alguma coisa, Léo? Não, e que no final de tudo isso, né, dessa equação que é um pouco longa, quem ganha é a população. Com certeza. Que é o objetivo, né? É para quem isso tudo tem acontecido, né? Para que o atendimento em saúde seja melhorado para eles, né? Tem essa melhora. Principalmente para a população mais carente, uma população que de repente tem dificuldade de acesso, né? Mas hoje a até especialistas. A própria pessoa que paga convênio, ela está tendo dificuldade. Porque nós estamos num momento absolutamente de alto custo. Está todo mundo dentro de uma situação que precisa controlar. E ter um sistema que você consiga, e a faculdade, ela não só na área da medicina,
fisioterapia, odontologia, enfermagem, psicologia. É um nicho. É um cuidado de coisas interdisciplinar que o paciente precisa, eu né? acho que é um ganho e o compromisso nosso aqui do Pode Doutor é trazer de novo o prefeito Vanderlei e o nosso reitor e a coordenação, para a gente possa fazer um debate. Vou esperar um pouco para que a gente possa trazer numa dinâmica, né, o esforço coletivo de todo mundo. Sim, com certeza. Eu estou muito empolgado, estava meio desanimado. Os alunos falaram, o professor está meio desanimado, né? Mas quando você recebe o impacto disso, me parece que dá uma injeção de ânimo, né? Pô, a coisa está acontecendo. E vamos trabalhar para que aconteça, né? Mas vamos voltar ao nosso tema aqui. Eu gostaria de saber de você, Fernando, dentro dessa, já partindo para o final do programa, que você pudesse nos nortear no sentido dessa questão, tanto para o adulto quanto para a criança, mesmo infantil e adolescente, para os pais, enfim, o que você recomenda a título, além do esporte? Porque o que está acontecendo hoje? A criançada fica na frente da TV. O pai, para poder ficar um pouco longe, deixa a criança na TV. Esses PlayStation da vida. E pior, fica dentro do quarto fechado. Nem O PlayStation, tablet, o smartphone, hoje é o maior companheiro da criança. Rede social, O que você né? fala? O que você acha disso? Como é que nós vamos evitar essas questões? E muitas vezes exposição a conteúdos impróprios para a idade, né? Perfeito, exatamente. Acho que é bem isso que o Léo falou, né? Mais preocupante que os jogos em si é o acesso, né? Que as crianças andam tendo nas redes sociais, por exemplo, TikTok, né? Até Instagram. Mas são, primeiro, vídeos curtos, né? As crianças, elas estão acostumadas, então, a rodar a tela, a informação, elas estão acostumadas com a informação rápida, então ali 15, 30 segundos vem a informação, então a criança ela não tem mais paciência de assistir um programa inteiro, muito menos de ler um livro, demora, é trabalhoso, ela quer ter aquela informação ali rápida que alguém fala para ela, não gostou da informação, não gostou, rola a tela. Entendeu? E vai rolando, e vai rolando. E o aplicativo, ele percebe, né, as intenções, né, da criança e o que entrega, e começa a entregar cada vez mais determinados tipos de conteúdo, né? Então, ou é oferecendo jogos, ou oferecendo brinquedos, ou então acaba a criança entrando numa rede social aí de pedofilia sem saber que é de pedofilia, né? E acabam sendo ameaçadas de jogos, de desafios, né? Então, assim, primeiro, né? Criança tem que ter limite de tela. Gente, eu sei, eu tenho 3 filhos, é mais fácil, né? Você fala, tô cansada, quem não tá, né? Claro. E a criança fica ali no celular, no tablet, fica quietinha e deixa eu fazer minhas coisas. É mais fácil? Mas não pode. Você é pai, você é mãe, você tem obrigação de cuidar agora, porque vai sim ter repercussão no futuro, né? E no futuro próximo que já está tendo. Então, nós estamos tendo crianças pequenas, 2 anos aí, ansiosas, irritadas, com dificuldade para dormir, com atraso de fala, porque ela não precisa conversar com a tela, ela só escuta o que a tela fala. Imagina uma criança que, ao invés de ficar a manhã inteira brincando com outro, tendo contato com outra criança, fica a manhã inteira no tablet, no celular, na televisão. Ela precisa conversar? Não precisa. Porque ela tem atraso de fala. Ela tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Como autista. Né? E as crianças estão, sim, sendo diagnosticadas como autistas, como hiperativas, com déficit de atenção e aprendizagem por conta de tela. Na verdade, é um excesso de tela. Sem falar de dor de cabeça, sem falar em miopia. Então, assim, as telas vieram para ficar. Não estou falando, não dê tela nunca, né? Mas elas têm que ter um limite antes de 2 anos, de jeito nenhum. A partir de 2 anos, aí tem os tempos estipulados de tela. Põe limite, põe timer, vai brincar, né? Eu falo para você, a criança no começo, a criança está acostumada com a tela, no começo ela fica, que você tira, ela fica mais irritada, vai ficar te pedindo, vai ficar chorando, mas passou ali 4 dias, 1 semana que ela está sem tela, ela começa a esquecer.
E o ócio faz parte. Por que a criança não pode ficar ociosa? Os pais agora acharam de pensar, ai, não tá sem fazer nada, preciso que ele faça alguma coisa. Não! Criança tem que ter o ócio. Por quê? Porque é no ócio que ela vai pensar na vida dela, que ela vai pensar numa brincadeira que ela tem que fazer, que ela vai saber que faz parte não ter nada para fazer, por que ela tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, né? Por que ela tem que estar hiperestimulada o tempo todo, né? E os pais são responsáveis. E aí nós encontramos adolescentes ansiosos, adolescentes trancados em quartos, adolescentes fazendo parte de desafios, adolescentes que chegam na época de prestar vestibular, acaba que não passando no vestibular, primeira frustração que tem, já desiste, né? Uma geração que não sabe conversar, porque eles só falam por WhatsApp, Gíria. eles não conseguem se socializar, Isso. né? Então, a responsabilidade está em nós, pais. É a nossa geração. Belo depoimento. Bom, estamos chegando à reta final do programa. E nesse momento, Léo, você já está comigo há algum tempo aqui. Eu sempre faço uma pequena provocação ao convidado. Hoje a nossa querida professora Fernanda Morandi. Fernanda, na hora que você está lá sozinha, esquece do maridão, dos filhos. Na hora que você está lá, sabe aquele momento da Fernanda? Olhando, sei lá, sentada num local, olhando uma paisagem e tal. Essa sua trajetória, o que te encantou, o que te encanta e o que você espera da Fernanda para os próximos anos, assim? Não só do profissional, mas do pessoal. Como é que você vê isso? O que é esse momento seu? Alguma coisa que você lembra ou recorda de que te influenciou muito? Você já falou do seu filho em relação à especialidade, mas eu quero algo a mais aqui para o depoimento, porque às vezes o seu exemplo serve para outro. O que você gostaria? Alguma coisa que te marcou, que te leva... É aqui que eu quero. Ai, que pergunta difícil, né? Não, mas... Não, eu olho para trás, eu falo... Que nem na minha vida profissional, eu sou uma pessoa muito realizada, eu estou onde eu queria estar, eu estou na especialidade que eu quero, eu sei que eu consigo ajudar muitas pessoas, né? Eu estudo, sempre estudei e continuo estudando. Claro que com a vivência do meu filho, isso também me ajuda muito. O fato de ser mãe também me ajuda muito na pediatria, né? Porque eu falo que é uma troca de experiência. Estou na faculdade, adoro dar aula, adoro os meus alunos, adoro conversar, acho que a gente rejuvenesce, viu, Léo? Adoro também, estou na faculdade há quase 10 anos. E na minha vida profissional, extremamente realizada. E pessoal também, meu sonho era ser mãe, eu olho para trás, tenho 3 meninos que são a minha paixão, tenho um marido super companheiro, mas, na verdade, o que eu me questionei no começo desse ano e pessoalmente, né? O que eu estou fazendo para mim, né? Legal. Mas eu acho assim, é uma pergunta difícil de responder. Eu não sei se eu consigo nem te responder agora, porque nessa fase que eu tô da minha vida, né? 3 filhos, cada um um na adolescência, né? Momentos Outro com diferentes. 11 anos, outro ainda criança, dependendo 100% de mim. E profissionalmente, né, as coisas acontecem tudo muito rápido. Eu acho que eu me questiono, né? O que eu estou fazendo para mim enquanto Fernanda, né? Então, eu acho que agora, nesses próximos anos, é buscar mais algo assim que eu possa fazer além de ser mãe e além de trabalhar também, né? Porque mãe a gente trabalha e além da faculdade, do consultório... Não mesmo, coisas complexas, não. É ter mais tempo, de repente, para uma viagem curta, mais tempo para as crianças, jogar mais beach tênis, que eu adoro, encontrar as minhas amigas. Tá ótimo. Fernanda, que belo depoimento. Quer mandar um recado para alguém? Olha aí, aproveita. Quero mandar um recado para todas as pessoas que estão nos assistindo, que se vocês se identificaram com algum assunto aqui que nós colocamos, seja de alergias respiratórias. Então, por exemplo, se você tem uma rinite, se você tem asma, saiba que tem tratamento, saiba que tem controle, não precisa se acostumar com a doença. Você pode ser maior do que ela. Se você tem um filho que tem uma alergia alimentar, também tem tratamento, né?
procurar levar uma vida equilibrada, prática de atividade física, boa alimentação, bom convívio social, menos tela, mais conversa e se vacinar, tentar levar a vida mais leve. Todo mundo só corre muito. Perfeito. Bom, com essa fala, Léo, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Bíscaro, pelo convite, né? E gostaria de agradecer também a presença da doutora Fernanda. É um prazer tê-la aqui conosco, né? E como eu disse no início, eu tinha certeza que ia esclarecer muito, né? De várias polêmicas, às vezes dúvidas, né? do público. E, de fato, isso aconteceu, né? Então, só agradecer pela informação, pelo conhecimento que você passou e experiências, né? Que você também passou aqui pra gente. Bom, com o apoio à Atlética, Zilda Arnes, e ao Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina, através dos nossos patrocinadores, apoio cultural, a Policursos, né, pós-graduação, a Alfa, que é excelência em gestão, e o Capim Limão. Além de termos esse apoio para as representações acadêmicas da faculdade, o programa é gratuito, junto com a Aldeia Criativa, que abraçou essa ideia. Eu espero que você que está aí, acompanhando as entrevistas ao longo nesse período que nós estamos à frente do Pod Doutor, tenham gostado dessas informações, dessas orientações, e que possam tirar proveito. E lembrando, né? Como é que é? Dá o like. Dá o like, compartilha, né? Isso, se inscreva no sininho, canal. né? Isso, E se ativa o inscreva no sininho e canal. se inscreva no canal, né? Até a próxima. Obrigado.